Volte para Deus, antes que o mundo te quebre por completo. Você não chegou aqui por acaso. Deus quer falar com você. Talvez você esteja cansado de tentar manter as aparências, cansado de sorrir por fora e gritar por dentro, cansado de correr atrás de coisas que nunca satisfazem. Você tentou preencher o vazio com distrações, com pessoas, com status, com prazer, mas mesmo quando tudo parece estar bem, a alma continua inquieta. Sabe por quê? Porque existe um lugar dentro de você que só Deus pode habitar, e enquanto você estiver longe dele, nada vai fazer sentido. A Bíblia diz em Jeremias 2:13: porque o meu povo cometeu 2 males. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Essa é a realidade de muitos hoje. Abandonaram a fonte, trocaram o eterno pelo passageiro, trocaram a verdade por distrações. Mas hoje, Deus te chama de volta. Volte para Deus, antes que o mundo te quebre por completo. Billy Graham disse: a parte mais importante da vida de uma pessoa é aquela que ninguém vê, é a sua vida com Deus. Você pode enganar as pessoas, pode parecer bem, pode até ter sucesso aos olhos do mundo, mas se a sua vida com Deus estiver rachada, o alicerce vai desabar. E Deus, em sua misericórdia, está permitindo que você ouça essa palavra hoje. Não para te acusar, mas para te restaurar. A palavra de Deus não é um grito de condenação, é um chamado de amor. Deus não quer te ver quebrado. Deus não quer que você chegue ao fundo do poço, mas se for preciso, Ele permite o poço, para que dali você olhe para cima. O filho pródigo só voltou para casa depois que tudo desabou, depois que perdeu tudo, depois que sentiu fome, depois que sentiu saudade da presença do Pai. E quando decidiu voltar, não encontrou julgamento, encontrou abraço, encontrou festa, encontrou redenção. Talvez você também tenha se afastado, talvez já tenha estado mais perto de Deus. Já orou mais, já sentiu a presença dele, já teve prazer em buscá-lo. Mas algo mudou. Talvez foi o pecado, talvez foi a rotina, talvez foram as decepções, ou talvez foi o orgulho que disse: eu não preciso tanto assim de Deus. Mas hoje Ele está te dizendo: filho, volta, antes que o mundo te quebre de vez. Você pode até estar rodeado de pessoas, mas se está longe de Deus, a alma sente a solidão. Você pode até sorrir nas fotos, mas se o coração está distante do Pai, o brilho some dos olhos. A verdade é que o mundo te cansa, o mundo cobra, exige, empurra e depois descarta. Ele te promete sucesso, mas entrega ansiedade. Te oferece prazer, mas planta culpa. Te mostra liberdade, mas te aprisiona. E no fim, quando você já não consegue mais sustentar essa vida dupla, vem o colapso. Mas escute, Deus quer te alcançar antes do colapso. Deus quer te encontrar ainda em tempo. Ainda dá tempo de voltar. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a voz de Jesus, a única voz que não te julga antes de te abraçar, a única voz que, mesmo conhecendo o teu pior lado, ainda assim te chama de filho. Billy Graham dizia: Deus não chama os perfeitos, Ele chama os dispostos e depois os transforma. Você pode ter se envolvido com coisas erradas, pode ter feito escolhas que hoje se arrependa, mas isso não muda o amor de Deus por você. Você pode estar sujo, ferido, machucado, mas o Pai está te esperando, e não com pedras, com braços abertos. Sabe qual é o maior engano do inimigo? Fazer você acreditar que é tarde demais. Fazer você pensar que Deus desistiu. Mas a verdade é que Deus está mais perto agora do que nunca. Ele está usando essa mensagem para te lembrar: você ainda tem tempo, você ainda tem chance, você ainda pode recomeçar. Billy Graham disse:
O cristianismo não é sobre fazer o bem e ganhar o céu. É sobre reconhecer que somos incapazes e precisamos da graça. E essa graça está disponível para você. Hoje, agora, onde você está. A vida longe de Deus parece funcionar no início. Você sente liberdade, autonomia, emoção. Mas isso é ilusão. É como construir uma casa sobre a areia. Mais cedo ou mais tarde, vem a tempestade. E quando vem, tudo desaba. A palavra de Deus já nos alertava. Mateus 7, 26, 27. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E grande foi a sua queda. E talvez você esteja vivendo essa queda. O casamento ruiu, as finanças quebraram, a saúde abalou, a mente cansou, a fé quase se apagou. Mas mesmo assim, Deus ainda te chama de volta. Ele não te abandonou. Ele permitiu o colapso para te salvar da destruição. Billy Graham disse: Deus nos prova não para nos destruir, mas para nos despertar. E talvez essa dor seja isso, um despertador, um chamado do céu, um grito de Deus dizendo: volta, filho, volta enquanto ainda há tempo. A maior prova de amor de Deus não é quando Ele te dá tudo, é quando Ele te impede de continuar se afastando. Mesmo que para isso Ele precise fechar portas, permitir perdas ou silenciar todas as vozes, menos a dele. Você sente isso aí dentro? Essa inquietação, essa voz que ecoa enquanto ouve esse vídeo. Isso é o Espírito Santo. Ele está dizendo: você não foi criado para viver longe da fonte. Você não foi feito para sobreviver sem mim. Você pode ter tentado, mas agora é hora de voltar. Voltar não é fraqueza. Voltar é coragem. Coragem de reconhecer que sozinho não dá. Coragem de se humilhar, de reconhecer erros e de abrir espaço para Deus novamente. Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Billy Graham também dizia: quanto mais longe você está de Deus, mais problemas você terá. Mas quanto mais perto, mais paz encontrará. E talvez tudo o que você precisa neste momento não é de mais uma solução humana, é de uma decisão espiritual. Voltar. Você pode estar pensando: mas eu me afastei demais. Eu fui longe demais. Deus não vai me aceitar de volta. Mas essa é a mentira mais repetida pelo inimigo. E é exatamente essa mentira que mantém milhares longe da presença de Deus. Porque a verdade é: não existe distância que o amor de Deus não alcance. Não existe erro que Ele não possa perdoar. Não existe queda que Ele não possa levantar. Isaías 1:18. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. O sangue de Jesus não foi derramado para os santos perfeitos. Foi derramado para alcançar os perdidos, os caídos, os rejeitados, os quebrados. Billy Graham disse: a cruz mostra a gravidade do nosso pecado, mas também a profundidade do amor de Deus. Você entende isso? A cruz é a prova de que Deus sabia de tudo que você faria. E ainda assim, decidiu morrer por você. Voltar para Deus não é começar do zero, é recomeçar com Ele. E tudo muda quando você volta. Não significa que todos os problemas desaparecem, mas agora você não enfrenta mais sozinho. Você caminha com o dono da vida. Você ouve a voz que acalma o mar. Você descansa nos braços de quem nunca perdeu uma batalha. Não é religião, é reconciliação. Não é peso, é libertação. Não é culpa, é graça. Billy Graham dizia: quando você aceita a Cristo, você não ganha uma vida perfeita. Você ganha um Salvador para te sustentar em qualquer circunstância. E talvez é isso que você precisa hoje. Não de um conselho, não de um alívio temporário, mas de um Salvador. Deus está à porta, Ele está batendo. Apocalipse 3:20.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, mas a decisão de abrir é sua. Muitos ouvem o chamado de Deus, mas adiam a resposta. Dizem, um dia eu volto. Quando eu estiver melhor, eu busco. Deus sabe que ainda não estou pronto, mas o tempo não espera. A vida não avisa quando muda. E quanto mais você demora para voltar, mais fundo você afunda, até que o retorno se torna mais difícil. Não porque Deus fecha a porta, mas porque seu coração se acostuma com o vazio. Billy Graham disse, o maior engano de Satanás é fazer o homem acreditar que ainda tem tempo. Mas a Bíblia alerta, Hebreus 3,15, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, agora, esse é o momento. Deus não quer uma decisão emocional, quer uma entrega sincera, uma rendição real. Voltar para Deus não é religiosidade, é um ato de sobrevivência espiritual. É reconhecer que longe dele, tudo perde o sentido. Você pode ter sucesso, dinheiro, fama, conquistas, mas se sua alma estiver longe da fonte, nada disso preencherá o que só a presença de Deus pode fazer. E talvez você esteja aí agora, sentindo um vazio que nem sabe explicar. É o seu espírito clamando por Deus. Billy Graham dizia, não há nada mais vazio do que um coração cheio de tudo, menos de Deus. Você pode tentar abafar essa dor com distrações, pode correr atrás de conquistas, mas Deus vai continuar te chamando, com amor, com paciência, com firmeza, porque Ele sabe, se você continuar longe, o mundo vai te quebrar, e Ele quer te restaurar antes que isso aconteça. Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Se você está quebrado, Ele está perto. Se você se sente longe, Ele está buscando. Se você caiu, Ele quer te levantar. Mas Ele precisa que você diga, Pai, eu volto. O céu não está esperando sua perfeição, está esperando sua rendição. Deus não quer um coração impecável, quer um coração sincero, porque Ele não se impressiona com aparência. Ele vê o que ninguém vê. Ele conhece suas intenções, conhece suas quedas, conhece suas dores mais escondidas. E ainda assim, Ele te ama. Ainda assim, Ele quer você de volta. Billy Graham dizia, Deus nos ama não por causa de quem somos, mas apesar de quem somos. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é o Evangelho. E é por isso que essa mensagem está te alcançando. Agora, não é um vídeo qualquer, é um chamado, é uma última chance para alguns. É o empurrão que você precisava para dizer, Deus, eu não aguento mais sozinho. Você não precisa mais esconder a dor. Você não precisa mais fingir que está tudo bem. Deus vê você por dentro e Ele é o único que pode reconstruir o que o mundo quebrou. Salmos 147:3. Ele cura os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Você não está aqui por acaso. O Espírito Santo te atraiu até essa palavra, porque o tempo de volta chegou. Não amanhã, não depois, agora. Billy Graham também dizia, você pode não estar procurando por Deus, mas Ele está procurando por você, e Ele te encontrou. Não importa onde você caiu, não importa como você se sente, Ele ainda te chama de filho, Ele ainda tem planos para a sua vida, Ele ainda quer escrever novos capítulos com você, mas você precisa dar um passo, voltar, se arrepender, se entregar. Joel 2:13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se. O que Ele quer é o seu coração, do jeito que está, e Ele vai fazer o resto. Deus não está em busca de discursos, Ele está em busca de corações. Ele não precisa que você saiba orar bonito, precisa que você ore de verdade. Um simples, Pai, me ajuda.
dito com sinceridade, vale mais do que 1000 palavras vazias. Salmo 51, 17. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Billy Graham dizia: a oração é mais do que palavras, é uma entrega, uma rendição total diante de Deus. E talvez agora seja o momento de você parar tudo, fechar os olhos e falar com Deus, não como alguém distante, mas como um filho que está voltando para casa. Não importa quantas vezes você caiu, não importa há quanto tempo está longe, não importa o que fizeram com você ou o que você fez, ainda há tempo. E enquanto há tempo, há esperança. Voltar para Deus não significa perfeição, significa dependência, significa caminhar com Ele um dia de cada vez. Significa dizer: Senhor, não sou suficiente, mas contigo eu posso. Billy Graham também disse: a verdadeira paz começa quando você entrega o controle a Deus. E essa talvez seja a luta. Você tem tentado controlar tudo sozinho, resolver na força do braço, agir com lógica, com pressa, com medo. Mas Deus está dizendo: entrega, confia, eu estou no controle. Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Você não precisa entender tudo, só precisa confiar e dar esse passo. Deus não se impressiona com o que você tem, Ele se comove com o quanto você depende dele. A graça não se conquista, se recebe. Não é sobre merecimento, é sobre arrependimento. Se você sente que Deus está falando contigo hoje, não ignore esse toque. Não endureça o coração. Não tente racionalizar o que só o Espírito entende. Ezequiel 36, 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Billy Graham dizia: o Evangelho é a boa notícia de que você não precisa continuar sendo quem é. Deus pode transformar tudo. Talvez você tenha tentado mudar por conta própria, mas não conseguiu. Porque existem coisas que só o Espírito Santo pode fazer. Ele transforma de dentro para fora. Ele troca coração de pedra por coração de carne. Ele limpa, restaura, cura, renova. E não importa quantas pessoas desacreditem de você. O que importa é que Deus ainda acredita. Deus ainda investe em você. Ele vê potencial onde o mundo viu fracasso. Ele vê propósito onde outros viram escândalo. Billy Graham disse: Deus pode pegar o pior dos pecadores e transformá-lo no mais forte dos santos. E talvez seja exatamente por isso que Ele te escolheu. Porque Ele sabe que a sua história, remendada, restaurada, vai alcançar vidas. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser sincero. E se hoje você disser: Senhor, eu volto, eu me entrego, eu não quero mais andar sozinho, Ele vai te ouvir. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não te trouxe até aqui para te condenar. Te trouxe para te levantar, para te perdoar, para te recomeçar. E o céu inteiro se move quando um filho volta. O céu não se impressiona com números, mas ele se alegra com arrependimento. Lucas 15, 7. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Você entende isso? Quando você se dobra, o céu se levanta. Quando você se rende, os anjos celebram, porque Deus é Pai. E o coração de um pai é ver o filho de volta em casa. Billy Graham dizia: o arrependimento é a chave que abre a porta da graça. E talvez seja isso que você precisa fazer hoje. Se arrepender, reconhecer que sem Deus nada vale a pena. E permitir que Ele reconstrua tudo, mesmo que esteja em ruínas. Deus é especialista em reconstruções. O que o mundo chama de fim, Deus chama de novo começo.
Talvez você já ouviu muitas mensagens, talvez já se emocionou antes, mas voltou para o mesmo lugar. Hoje precisa ser diferente. Hoje precisa ser entrega. Não emoção momentânea, mas decisão eterna. Não dá mais para viver no quase cristão, quase obediente, quase firme, quase livre. Ou você volta por completo, ou o mundo vai te quebrar por inteiro. 2 Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Billy Graham disse: Jesus não veio para melhorar sua vida. Ele veio para te dar uma nova vida. E essa nova vida está disponível agora. Sim, agora. Enquanto você ouve essa mensagem, não é tarde demais. Você ainda pode viver os planos que Deus sonhou para você. Você ainda pode recomeçar com Ele. Talvez você tenha vivido coisas que ninguém imagina. Talvez tenha marcas profundas, dores que ninguém vê. Mas Deus vê. E mais do que ver, Ele sente contigo, porque o nosso Deus não é indiferente. Ele se compadece, Ele chora com os que choram, Ele cura os que se quebram. Isaías 53:4-5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Billy Graham disse: na cruz, Deus provou que está disposto a ir até o fim por você. Então agora é a sua vez de dizer: Deus, eu volto, eu me rendo, eu aceito o teu amor. Não adie mais, não lute mais contra aquele que quer te restaurar. Não fuja mais do único lugar onde você será realmente livre, a presença de Deus. Voltar para Deus não significa que tudo vai ser fácil, mas significa que você nunca mais vai andar sozinho. Significa que agora você tem direção, tem perdão, tem propósito, tem salvação. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Billy Graham disse: o maior milagre da vida é o novo nascimento. E ele começa com uma oração simples, feita de coração. Então ore. Fale com Deus agora mesmo. Você pode fazer isso em voz alta ou só no pensamento. Ore assim: Senhor Jesus, eu reconheço que me afastei. Tentei viver longe de ti, mas agora eu volto. Perdoa os meus pecados, limpa o meu coração, me ensina a viver contigo. Eu me entrego e declaro: a partir de hoje, minha vida é tua. Amém. Lucas 15:24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festejar. O céu está em festa, porque hoje um filho voltou. Se essa palavra falou com você, comente: hoje eu voltei. Compartilhe com alguém que precisa voltar também. Inscreva-se no canal